294º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! Hoje nós temos bastante assunto aqui, muito follow-up também para atualizar vocês, e bora lá! Vamos lá, começar com os follow-ups. E sobre o assunto de pesquisas na web, que a gente comenta aqui, especialmente quando o assunto agora é com IA, o Matheus Borges mandou uma mensagem pra gente comentando que apesar do resultado com IA, os do Google, né, os AI Overviews, serem ruins e não serem confiáveis, as pessoas estão acreditando sem verificar. Ele deu um exemplo no trabalho dele, que tinha uma pesquisa que envolvia... O resultado exigia um pouco mais de nuance, até num assunto que envolvia dinheiro, etc., mas aparentemente o pessoal se deu por satisfeito ali com os AI Overviews, e sem checar as leis que estavam envolvidas, se existiam mesmo essas leis ou não, se estavam corretas. Então é um ponto, né, uma fonte de informação aqui, comprovando aquilo que a gente comenta sobre como, em geral, o pessoal está confiando mais do que deveria nesse momento, nesses resumos, né? O ser humano é preguiçoso, gente. Então, e o Google é extremamente oportunista nesse sentido, né? Então, ninguém quer ficar lá procurando. Pô, você já joga nas buscas e já vem um overview de IA prontinho para você, ainda que você não solicite. Tá bom, né? Tá ótimo, o usuário fica satisfeito e o Google mais satisfeito ainda porque acaba puxando as estatísticas aí em prol dele, se tratando de IA, né? A pessoa nem sabe direito o que é um IA, mas daí eles podem anunciar aí para Deus e o mundo que eles lideram aí as buscas por IA. É da vida. Saiu, por coincidência, faz um dia. Vou deixar aqui na descrição um link de presente aberto, tirando o paywall, no Times, falando sobre, assim, né, explorando quão corretas ou quão precisas são as respostas de IA do Google. É um texto com 5 autores, foram em entrevista, pegaram dados, etc. E, de acordo com dados que eles encontraram, e também, claro, que o Google falou, as respostas feitas com IA do Google são de 85% a 91% corretas. Aí vem o detalhe, dependendo da versão do modelo. Quanto mais novo o modelo, mais correto é. E um detalhe que eles não abordam no texto: idiomas, porque isso influencia horrores. O Google, estando lá na Califórnia, tudo que é a respeito do umbigo deles é muito melhor do que se você for perguntar em Farsi, para ver se a IA responde certo. Meu chute vai ser que a precisão vai cair bastante. Né? Mas o texto fala sobre como, apesar desse número parecer gigantesco, na escala que o Google opera, ainda assim esses de 15 a 9% que falta impactam milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, o próprio Google não se dá por satisfeito com isso. Mas eu fiquei assustado que esse número chega a 85% a 91%, porque o que a gente vê de exemplo, inclusive esse que ele falou aqui, é desproporcionalmente melhor representado quando falha. Você pergunta e ela responde certo. E tá tudo bem? Isso não vira caso, não vira notícia, a gente não pensa duas vezes. Né? A hora que ela erra, vai falar, aí viraliza. Então tem um pouquinho desse viés de amostragem também. Tem. Uhum. Perfeito. Então, mas eu deixo aqui na descrição essa matéria. E também sobre isso, por coincidência, hoje, que é quarta-feira que saiu o IA sob controle dessa semana, episódio de entrevista, a gente bateu um segundo papo com o Matheus Borges, que é o cofundador da Rankia, que é uma empresa específica de SEO para IA, para as empresas poderem ranquear bem quando tiver uma pesquisa no ChatGPT, por exemplo, a respeito delas, ou delas não, do mercado delas, do negócio delas. Isso é um mercado, ainda que a resposta seja formulada pelo ChatGPT, ele vai atrás de fontes, e a forma como isso vai atrás de fontes, existe um jeito de você tentar se ranquear bem na prioridade que o ChatGPT dá para você na hora que ele vai dar a sua resposta, né? E ele trouxe um levantamento super interessante da McKinsey que mostrou, isso é Estados Unidos, tá? Mas ainda assim, que metade das pesquisas do Google tem os resumos lá de IA por cima, e que também nos Estados Unidos, eu achei que seria maior esse número até, né? Que o Google está enfiando isso na cara de todo mundo, mas que as pessoas estão ativamente usando IA na pesquisa, ou seja, interagindo, fazendo mais de uma pergunta, clicando em link, etc., mais ou menos 50% das vezes já. E que a McKinsey espera que esse número suba para 75% até 2028, e que até 2028, esse mercado de resposta gerada por IA, isso sendo parte ou determinante na decisão da pessoa para comprar um produto, esse tipo de coisa,
o faturamento vindo disso vai bater 750 bilhões de dólares até 2028. E que as marcas que não se prepararem para esse jeito novo das pessoas usarem internet para pesquisar, elas podem ver de 20% a 50% de queda na forma como as pessoas vão chegar, vão comprar, se mantiverem só ali na pesquisa tradicional. Achei bem interessantes esses números aqui. Tudo bem que é americano, só Estados Unidos, mas bem interessantes esses números. Legal. Agora, sobre o papo de tecnologia na educação, que é um papo perene aqui no podcast, o usuário sem nome lá do Telegram mandou pra gente o link e falou assim, acho que tá dando ruim pro digital na educação. E é um link do pessoal da Ars Technica que mostrou que lá na Suécia as escolas estão revertendo uma decisão de ir para livros digitais e digitalizar não só os estudos da sala de aula, tudo ser mais digital, deixar livro físico de lado, caderno de lado, e a partir de 2023 eles passaram a reverter isso. Então, não é o fato não é novo, né? Tem aí 2 anos e meio, né? Vamos exagerar um pouquinho. Mas ainda assim, eles estão vendo já resultados que o aumento das notas, as notas voltaram a aumentar, isso começou a combater um declínio que coincidiu, eles falam assim, não tem dados que provem, né, a causalidade, mas correlação com uma pitada de causalidade que os dados de queda de notas passaram a coincidir quando as escolas adotaram o digital. E que o governo está alocando agora 83 milhões, não fala a unidade, mas imagino que seja de euros, para voltar a equipar as escolas com livros físicos, etc. E a grande chave desse texto fala sobre como, aparentemente, a falha foi não preparar, só entre aspas, né? Tira o caderno num dia, bota o livro digital no outro e beleza. Não teve a preparação para as crianças aprenderem a aprender com essas partes digitais. Então tem uma nuance aí que eu sei que na hora de reduzir para deu ruim ali, é difícil a gente se agarrar nela, mas aparentemente o problema foi esse, né? Não ajustar a didática, não ensinar as crianças o que é uma leitura, etc., antes de aí sim poder migrar para o digital, quando o impacto disso seria menor. O que eu tirei do texto foi basicamente esse aprendizado de onde deu errado. Exato. É bom lembrar que esses países eles não estão negando a tecnologia, não estão negando os avanços, né, que estão surgindo na educação, Exato. como o IA, além de programação, que já se fala há algumas décadas, né, da importância de se ensinar programação, raciocínio lógico, mas parece que agora esses países chegaram a um consenso que botar tudo em tela o tempo todo é péssimo para seres humaninhos que ainda estão com seu sistema nervoso central em formação, tá? Então, por isso que está tendo esse retorno aos livros. Na verdade, não é um retorno, não é um retrocesso, é um equilíbrio. Então é importante ter acesso a caderno, caneta, livro, mas também aprender raciocínio lógico, programação, IA, mas tudo muito bem dosado, tá? Espero que isso logo chegue por aqui, né? Tá tendo toda essa discussão por enquanto de celular nas escolas, mas isso tem que chegar em todas as classes sociais também, tá? Eu vejo aqui no Brasil, em especial, a gente tem um gap socioeconômico com relação a esse tipo de consciência, né? Infelizmente, a mãe solo lá que tá ralando, tem que trabalhar, não tem muita rede de apoio, lá o nenê chora, ela bota o celular na mão dele para ele ficar quieto e acabou, né? Mas é terrível. Vocês já conversaram com uma criança dessas que tem celular desde bebê? Que a mãe dá, né? Desde bebê. Tentei esses tempos conversar com uma de 4, 5 anos. Gente, parecia que eu tava conversando com aquela peixinha Dory lá do Procurando Nemo. Impressionante. Ela não consegue focar em uma resposta e responde, já muda de assunto, não consegue manter uma linha, um raciocínio num único tema, não consegue se aprofundar, tá toda hora se distraindo. É uma loucura. É uma loucura. Falam que essa geração aí, esse pessoal que nasceu, que tá até 10, 12, 13 anos agora, dizem que essa geração já tá condenada. Eu não sei, mas eu tenho muito medo disso, sabe? Espero que eu esteja errada, porque é muito triste. Tem um ponto só aí, você trouxe isso, né? Sobre da Suécia, que a matéria da técnica fala. Os oficiais suecos enfatizam que tecnologia digital não está sendo removida das escolas de uma vez por todas. Exatamente. Ao invés disso, assistência digital só deveria, entre aspas, só deveria ser apresentada na educação numa idade em que elas
promovem, ao invés de Perfeito. atrapalhar, Isso. o aprendizado das crianças. E que atingir a competência digital ainda é um objetivo importante, especialmente nas séries mais altas, né? Quando já não é mais tão criança assim, conforme vai evoluindo. Sem Eu acho que dúvida. essa é uma boa chave aqui, né? Não é que o ponto zip tá vendo só? Tentaram, esses idiotas. Todo mundo sabia que ia dar errado botar livro digital na escola de aula, agora vocês aprenderam isso, as crianças ficaram burras. Não é isso. Então existe essa nuance que eu acho que é importante ela ser insistida aqui. Já dizia o sábio chinês, né? O segredo de tudo na vida é sempre o equilíbrio. E ainda sobre estudos, o Rodrigo Chaves falou o seguinte: Bia, andei um pouco afastado dos podcasts. Agora que aos 53 anos resolvi fazer mestrado. O desafio não tem sido achar recursos, aplicativos, IAs, mas escolher, definir quais ou qual usar, né, e ficar menos espalhado. No momento, eu tô com um caderno físico por conta do cognitivo, GoodNotes, aí, Bia, no iPad, para poder comentar PDFs, Obsidian para as notas e tarefas e coisas a fazer, tipo coisa, Notebook LM para ajudar nas leituras e apresentações. Aí ele comenta: aí ontem me recomendaram o Adapta, que eu assinei e vou testar. Você tem alguma dica para eu não me afogar nesse mar de aplicativos e ficar com tudo espalhado desse jeito? Eu não conheço o Adapta, mas realmente é complicado quando você começa a espalhar tudo, você fica meio perdido, né? Pelo menos em um local você tem que centralizar tudo, né? Faça uma lista de materiais, de tarefas, de coisas que você quer ler, que você quer organizar. Mas nessa fase inicial, Rodrigo, vou te dar uma má notícia. Você vai ter que se afogar assim com tudo espalhado, porque é bom que você teste e veja qual ou quais desses serviços vão se ajustar melhor na sua rotina e no seu estilo de estudos, tá? Experimente todos. A dica que eu vou dar é experimente todos e depois foque em um mais centralizador, que é o principal que você vai usar para escrever, anotar PDFs. Talvez o GoodNotes, que você já está testando aí, ele já é bem completo, né? Eu gosto muito do Liquid Text também. Se você mexe com muito PDF, apostila e livros e papers e mestrado geralmente tem muito isso, né? O Liquid Text também é maravilhoso. E um lugar para você guardar tudo depois que você usa. Eu faço isso, né? Eu uso o Samsung Notes, depois eu guardo lá no Evernote para referência futura, quando eu quiser buscar, né? Então, tenha um que seja central aí no seu dia a dia e um para você usar para arquivar coisas, tá? Mas teste por uns meses aí, depois venha contar para nós com quais você se adaptou melhor. Esse Adapta eu também não conhecia. É engraçado que é um nome que eu penso em, sei lá, consultoria quando eu penso em Adapta, não, né? É um nome genérico assim. Talvez eu tenha escutado falar já do aplicativo e tenha passado batido. Né? E o Notebook LM, ele é meio imbatível hoje em dia para fazer esse tipo de coisa mesmo, para ajudar a começar a entrar num assunto. Eu acho que é o melhor jeito de usar. Né? Uma coisa que um estudo enorme que você nunca viu na vida, você não está com tempo, etc. Você põe lá, tudo bem, vem o resumo, as perguntas, etc. Não elimina a necessidade de você ter que ler o estudo, mas ajuda a se familiarizar com o assunto, porque quando a gente começa a ler um estudo do zero, frio, a gente não sabe exatamente o que a gente está lendo ainda. Então aquele comecinho, né, mesmo que seja abstrato, que depois eles explicam melhor, ainda assim demora para esquentar, para a gente ligar ali 100% a cognição no assunto, etc. Né? Então a gente usar esses resumos de um notebook LM para se familiarizar com o que é, para depois chegar no estudo e conseguir ler, na minha experiência tem ajudado bastante a entender melhor e mais rápido, ironicamente, os estudos. Ontem, quem anunciou um concorrente do notebook LM foi a Adobe, né? Pois é, eu tava vendo isso agora há pouco. O Pedro mandou a notícia, mas até o Marcos já escreveu a respeito disso, né? E me chamou a atenção que a Adobe fez um notebook LM. Eu tô olhando rapidinho aqui, é a mesma estrutura, as mesmas ferramentas, a mesma funcionalidade. Eu só não fui ver como é que são os planos, as assinaturas aí, que claro, não vai ser, presumo eu que não vai ser barato, né? Não vai ser livre igual o notebook LM. É difícil competir com o Google, né, gente? Porque eles têm escala, têm dinheiro, então, ainda mais estudante, né? Já é uma criatura quebrada e lisa por natureza, então vai preferir sempre ferramentas gratuitas, mas achei muito legal a iniciativa e eu sou sempre a favor de concorrência, né, gente? Claro, tem alguém que tá dominando ali, mas
concorrência sempre faz todo mundo evoluir, né? Então, eu achei bem legal. Uma coisa que me chamou a atenção nessa solução aí da Adobe, que eu não acho que não tem no Notebook LM, é o espaço colaborativo. Exato. Que, aliás, já vi muita gente reclamando, é uma coisa que faz falta para trabalhos em equipes, grupos de estudo. Seria uma coisa legal, né? Um grupo construir uma base de conhecimento sobre um determinado tema. E o Acrobat vai produzir isso, né? Tá oferecendo isso. Então, se eles investirem nisso como o grande diferencial, ó, tem uma chance aí de angariar um sucesso aí. Não acha não, Marcos? Totalmente. Essa ferramenta específica, como ela foi lançada e funciona hoje, tudo que tem hoje é completamente gratuito. Então eles estão querendo estar agressivo contra o Notebook LM, que também é gratuito, mas... Aquela técnica que a gente já conhece, né? Faz a pessoa ficar... Exato. Dá o docinho pra criança e depois... Então existe essa questão. Isso de colaboração é interessante mesmo. Eles falaram, né, quando... Assim, foi na semana passada que eles me mandaram isso. Embargo, não conta pra ninguém, vai lançar dia 7 de abril, 6 da manhã, no horário da Califórnia. Fica quieto até lá. E foi interessante que eles mandaram o material no próprio Acrobat Student Spaces. Então já deu pra ir interagindo pra entender esse material com ele próprio. Claro, dá pra baixar, você tem a interação, ela é muito parecida com o ChatGPT, no fim das contas, ou com o Notebook LM, que você tem lá o campo e vai conversando e vai aparecendo a resposta. Na esquerda, você tem uma espécie de gaveta com os arquivos que fazem parte daquela conversa que você está tendo. Tá tendo é ótimo, né? Da conversa que está acontecendo. Então, é uma coisa que fica fácil de... se eu quiser... Tem a conversa, mas se eu quiser consultar alguma coisa rapidinho no PDF específico, você vai lá na gaveta, clica no PDF, você visualiza o PDF, mantém a conversa na janela lateral, mas o foco fica no PDF. Eles disseram... Aí entra aquela parte, a gente até tocou um pouquinho sobre isso, eu esqueci, eu vou trazer, a gente estava falando sobre as escolas lá na Suécia, né? De tentar democratizar, etc. Que não é democratizar nada, porque ainda assim, nesse caso é de graça, ok, mas eu vou falar sobre modelos, por exemplo. A empresa tal está democratizando o acesso ao modelo, lançando em não sei quantas 1000 escolas pelo país. É o modelo atual mais avançado? Não. É o que saiu faz 2 anos, que é meio mequetrefe. Então, a escola está tendo acesso gratuito a um modelo atrasado. É melhor do que não ter? A essa altura eu já não sei. Talvez fosse melhor não ter mesmo, né? Mas o que eles falaram aqui? A gente consultou e teve um período grande com centenas de alunos beta-testers que ajudaram a gente a desenvolver essa ferramenta para poder lançar. Ela foi lançada em beta, ainda é um beta, mas está lançada publicamente, gratuito, parceria com as universidades de Harvard, Brown, Marshall, de Minnesota, San Jose State University e University of Berkeley, University of California, Berkeley. Só americano, certo? Tem aí um viés de como a ferramenta funciona, que também deve funcionar muito bem para lá, que não necessariamente, não falei que está errado, mas não vai ter algumas nuances que estudantes de outros lugares do mundo passam por isso, né? E eles até no anúncio, dá pra ver que é mais centrado nos Estados Unidos. Bem a tempo aqui dos finals, que é o período dos Estados Unidos, lá que tem as provas finais de, sei se é trimestre, sei lá que diabo que é. Então vem bem focado pra lá. Mas a boa notícia é que dá pra todo mundo usar. E a parte de ser de graça é interessante que veio até uma daquelas frases que você fala, nossa, isso tá no documento, não tô falando nada que tenha sido secreto, off the record aqui, mas no documento, que tem algumas frases que dava pra imprensa poder escolher, sei lá, dizia, tinha um executivo da Adobe falando, então aqui a nossa expectativa é pegar esses jovens aqui agora, desde o comecinho, acostumar eles com a plataforma da Adobe pra eles poderem ficar aqui. Eu falei, nossa, será que ele falou a parte silenciosa em voz alta? Tudo bem que é óbvio que esse é o objetivo, mas é difícil você ver alguém colocar de um jeito tão claro assim. Sincero. O que caramba, então tá. Tá bom. Sincerão. Total. Poxa, corajoso falar essa parte assim em voz alta. Corajoso, mas realmente. A ferramenta, ela é bem legal. Eu achei ótima a ideia, né, de apresentar a ferramenta para a imprensa, mostrando a ferramenta e interagir com ela para poder até escrever a matéria, etc. Então eu coloquei lá na descrição. Assim, é de graça. Vale testar. Né? Talvez tenha algumas diferenças de interface, ela é um pouco mais travadinha, dá pra ver que tá no começo em relação ao Notebook LM, que existe já faz, 2 anos nessa altura, o que é meio assustador pensar. Então, assim, ela vai evoluir algumas coisas. Eles falam, gente, é beta, tá de graça, tá aberto, todo mundo usa, mas ainda é beta. Funciona em português, o que é legal.
Então eu interagi um pedaço em inglês, um pedaço em português, troquei o idioma no meio do caminho para ver mesmo como é que ela ia se comportar. Rolou. Funcionou. Tem aquelas perguntas proativas, então você pede algum resumo, uma coisa assim, tal, ela responde, você tira umas dúvidas, e inclusive assim, tem agora, a gente pode fazer isso aqui ou isso aqui, o que você quer fazer? Então, não tem informação sobre se existe uma didática mais tradicional por trás dessas perguntas, como que ele seleciona fazer, ou se é pergunta normal gerada pelo LLM, mas acho que vale o teste, especialmente como até foi aqui o caso que a gente comentou, né, do Rodrigo que está voltando a estudar. Quem sabe essa pode ser uma ferramenta nova que ajude, pode até contar pra gente, tendo esse olhar um pouco mais fresco a respeito da coisa toda, vai ser bem interessante se ele usar e poder falar pra gente. Muito bom. E também sobre estudos, o Marcos Aguiar falou o seguinte: bom dia, Bia. Conheci recentemente o Mac Livros, plataforma grátis do governo, com um catálogo de 8.000 livros, que é uma bela opção para quem quer ler e não tem como gastar. Falou que é só ter uma conta Gov para acessar, que ele achou uma bela proposta. Eu também, não conhecia, achei muito legal, né? Legal, e muita gente nos grupos está recomendando o Mac Livros, tá? Então eu vou dar uma olhadinha também, eu vi muita gente comentando, quero saber como é que tá a usabilidade e tal. Uma coisa que me chamou a atenção no início foi que você pode emprestar livros, ficar 14 dias, mas tem fila de espera. Isso é uma coisa que gerou uma discussão aí nas redes sociais, um pouco de gozação e tal. Eu não conhecia esse conceito de esperar por um livro digital, mas aparentemente é assim que funciona em várias bibliotecas que emprestam gratuitamente, bibliotecas públicas em vários países, né? Porque, obviamente, não é de graça, né? Quem dá o suporte ali, a instituição, a entidade pública, o município, sei lá quem, dá um dinheirinho para a editora ali por cada leitura, certo? E eu não conhecia esse conceito, eu pensei, meu Deus, a chance disso virar uma bagunça aqui no Brasil é enorme. Embora o conceito de empréstimo em si, para mim, não seja novo, tá? Eu tenho uma conta da Amazon americana do meu primeiro Kindle, não tinha Kindle no Brasil em 2009, então quando tive o primeiro Kindle lá no lançamento ainda um amigo meu criou para mim uma conta nos Estados Unidos, né? Ele estava lá, tinha que ser com cartão emitido nos Estados Unidos na época, não podia nem ser cartão internacional, então ele criou para mim, né? E eu lembro que eu já usei algumas vezes nessa conta o modo de empréstimo de livros didáticos. E isso é muito comum nos Estados Unidos entre universitários. Por quê? Porque os livros didáticos são, evidentemente, caros, né? E às vezes o estudante vai usar só naquele semestre e acabou, né? Então eles fizeram uma parceria com editoras e universidades para oferecer esse modo de aluguel temporário de livros didáticos, um preço bem mais acessível. Claro, é uma maneira também de driblar a pirataria, porque esses livros são muito caros, então você dá lá um aluguel, tem um meio legal, download, a última versão, né, a última edição, então você está sempre com um livro atualizado ali, e funcionou super bem, mas é pago, né, gente, gratuito. Eu ainda não conhecia esse modelo, igual ao do Mac Livros, e achei bem interessante. Mas como eu falei, quero ver como é que tá a usabilidade, a leitura. Posso falar disso mais pra frente com vocês, mas vocês que estão testando, mandem para nós suas impressões, suas experiências, a parte boa, a parte ruim, que a gente quer saber, tá bom? O meu Telegram é @biacunze. Boa, para falar comigo lá no Threads com o MVC Mendes. E para passar a régua nessa parte, eu vou linkar com estudos aqui que o Matheus Borges mandou pra gente, que o Notion acabou para ele substituindo o Excel. E tem até uma comunidade bem grande na internet que publica as fórmulas, se ajuda, e que ele não encontrou pelo menos essa mesma experiência no Excel, que ele depois de usar o Notion e funcionar super bem para isso, ele tentou voltar pro Excel e achou o Excel ainda mais básico e difícil de mexer do que era antes dele ter essa referência do Notion. Eu vou dizer que eu nem sabia que o Notion fazia planilha nesse nível, não. assim, né? Uma tabelinha, beleza. Planilha foi novidade pra mim. Agora eu fiquei curiosa para saber qual que é a tecnologia por trás disso, gente. Vamos investigar. O que é? Google? É Google Docs? Qual que é a ferramenta por trás do Notion? Eu também, para falar assim do Excel, fiquei surpresa. Muito, muito, mas legal, bom saber. Mais uma coisa para vocês testarem e mandarem feedback para nós depois, tá bom? Pois é, me surpreendeu. A seguir teve um link que eu achei interessante que você mandou no nosso grupo de 2 aqui, Bia, pra gente comentar no podcast, que foi uma publicação
do próprio Paul Cunningham sobre ele explicando, tirando dúvidas, desmistificando o lance dele ter usado IA para ajudar e acelerar o desenvolvimento da vacina de mRNA para cachorrinha dela, Rose, né, que estava com câncer. A gente vai falar sobre isso. Mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E aí, se você assinar o plano anual, eles dão para você 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Se a sua vida ela faz você depender de Wi-Fi que você não conhece, Wi-Fi públicos, o do aeroporto, o do hotel, do Airbnb, do avião nem se fala, né? Que você paga e ainda assim os seus dados são uma parte do preço da conexão. Então os sites que você está acessando, os servidores, o que está sendo trafegado, por quanto tempo, qual que é o seu aparelho, quais aplicativos, o que você consumiu, tudo isso é coletado, vai saber o que acontece, né? Mas com o ExpressVPN, você protege tudo isso, fica tudo criptografado e nem ela sabe nada disso, e quanto menos poder acessar para depois vender, vai saber, né? Tudo que ela precisa armazenar para fazer funcionar o serviço, ela põe em memória RAM, que ela limpa e some, que é uma maravilha. Para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, para ver streaming, por exemplo, que é bacana que dependendo do país que você usar para rotear a sua conexão, você vê o catálogo de cada um desses países, que é um catálogo diferente aqui do Brasil. Na Apple TV, mesma coisa, eu uso aqui em casa todo dia assim. Até no roteador de casa, se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão para você 3 meses para você seguir acessando no fim dessa assinatura. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz. Muito obrigada ao pessoal da ExpressVPN por tornar os nossos usuários e ouvintes aqui mais produtivos. Obrigado. E vamos lá, a gente vai deixar aqui na descrição o link de um post que o Paul Cunningham fez super detalhado, super comprido lá no X, ou no Twitter, enfim, explicando como é que foi mesmo o processo para desenvolver, tirando um pouco das impressões rasas de que usou o ChatGPT, o GPT, faz aí a vacina, aqui é minha cachorra, a foto dela aqui. Claro que não foi isso. E também, isso foi esse tipo de coisa que me pega muito, Bia. Lá pro final, dá pra ver como incomodou ele, aquele bando de pseudo-especialista anônimo idiota de internet, comentando o negócio. Ah, mas isso aí, o cara só fez isso aqui assim, um negócio que já existe, você tá fazendo uma... Ele falou, gente, não. Você pega todo o esforço que o cara fez pra salvar um bicho que ele ama, pra ter um idiota que acha que entende mais do que os médicos e que todo mundo. Não, isso aí foi só isso aqui sim que ele fez. Isso existe desde... Isso me irrita profundamente. Muito. Tá? Nossa. Mas tirando esse pedaço, e deu pra ver que irritou ele também. Ele teve que tirar um tempo dessa alegria que ele teve pra dirigir um pedaço da conversa pra mostrar como esse pessoal idiota tava errado e tem a certeza que tá certo. Né? Mas a matéria, o que ele escreveu, todo o processo, eu achei super interessante. Quer falar um pouco mais sobre ele? Muito legal. Não, vou deixar para o pessoal ler, porque é bem legal mesmo, mas eu quero comentar um pouquinho sobre isso. E é uma situação que me faz refletir em como criar tratamentos personalizados, a medicina personalizada está ficando mais barato, mais acessível. Você montar a sua clínica para oferecer essas terapias. Claro, gente, ainda é muito caro, mas não é estupidamente caro, burocrático, inacessível. Você tinha só um fornecedor lá do outro lado do mundo para aquele equipamento, aquele insumo. Não, hoje está tudo muito mais disseminado. E quando eu quero dizer acessível aqui no Brasil mesmo, nos grandes centros urbanos, nós temos muitas clínicas de fertilização in vitro. É basicamente isso, a estrutura básica de uma clínica de fertilização in vitro é o essencial para você começar a fazer um instituto que possa proporcionar tratamentos personalizados. Tô fazendo só uma analogia, né, gente? Você não vai na clínica lá hoje fazer uma vacina para você. Não, eu tô falando proporcionalmente para vocês entenderem a dimensão das coisas, tá? Os insumos estão acessíveis, o equipamento hoje está mais rápido, mais barato, mais fácil de se utilizar. Capital humano também, agora nós temos mais pessoas com formação e capazes de fazer isso. Não adianta uma única universidade dominar uma certa tecnologia e não tem ninguém em outros lugares que possa
replicar isso, fazer isso igual para efetivamente salvar vidas e trazer mais qualidade de vida para as pessoas, que é o objetivo do avanço médico-científico, certo? Então eu estou muito otimista com relação à medicina personalizada, e esse caso da vacina da Rose aí só ressuscitou, assim, deu um up na minha fé na humanidade. E quanto aos bocós de internet, gente, deixa eles falar, eles são todos sabichões, sabem muito, deixa eles lá esbravejando. Daqui a um tempo são eles que vão estar mudando de ideia, e eles ou alguém da família deles precisando disso, aí todo mundo fica quieto. Exatamente. E tem nessa... A gente até tocou nisso quando você, Bia, ensinou pra gente o que tinha acontecido, e ele fala sobre como foi uma mistura de vários desses chatbots para várias etapas diferentes, cada um ele encontrou mais ou menos a sua força para fazer isso. Então ele usou o Gemini para algumas coisas, GPT para outras, o Grok para outras também, para fazer aquela análise bruta dos teras e teras e teras de dados genéticos dela, e como, assim, a sorte da situação é que não era um tumor, não era uma doença tão agressiva. Porque ele começa assim, em junho de 2023, eu comecei a perceber aqui umas bolotinhas embaixo da pele dela, tudo errado, etc. Todo o processo se estendeu a ponto de que só agora, aqui em janeiro de 26, a vacina ficou pronta. Então, de 23 a 26, a cachorrinha poderia ter falecido e não ter dado tempo de salvar. Né? Então, foi a sorte da situação. Né? E outra sorte foi ele não ter se dado por vencido quando lá no começo falaram, putz, cara, não tem muito o que fazer não. Né? E durante o processo ele foi comentando que ele até fala, né, que tem durante um dos processos acharam lá qual que era a específica mutação do gene e que ele ia precisar de um ligante, que chama? O ligand. Isso. Que ele encontrou lá, tinha vários ligantes diferentes, fizeram uma análise que foi super demorada, etc. Acharam o ligante que era uma pessoa, tinha patente para esse ligante. Falaram para essa pessoa, escuta, tá aqui essa situação. Você abriria uma exceção pra gente usar nesse tratamento específico dessa cachorra? O dono da patente falou, não. Ai. E aí, não tinha o que fazer. Ai, gente. Né? Então, isso foi em julho de 25. Ou seja, de janeiro de 23 começou todo o processo de pesquisa, vai e volta, coleta material genético, analisa, conversa, vai com o professor não sei onde. Chegou na solução. Falou, posso usar? O cara falou, não. E aí, com base nisso, eles começaram a buscar outras alternativas para fazer o tratamento, chegaram no lance da vacina de mRNA e a partir daí também tinha, ele até fala, durante o texto ele fala, né, a gente chegou aqui em 7 epítopos, não sei o que são epítopos. Sim. Que encontraram que poderia, e cada um levaria para um caminho diferente. Ele fala, pega isso aqui, joga no seu GPT e pede para ele tentar resolver para você. É difícil, não dá, né? Você teria que meio que escolher meio aleatório. Aí ele vai explicando, né, como é que eles chegaram na resposta mesmo. Ele até dá umas fórmulas que a gente falou, tá aqui uma fórmula, a gente não usa, não é pra usar. Isso aqui é pra vocês saberem o que aconteceu, não vai querer achar que isso aqui vai curar o câncer de ninguém. Não vai, não é vacina, etc, etc. E aí vai evoluindo, né, mas a hora que você chega na resposta, fala, posso usar? O cara fala, não. E agora? Né? Muito interessante, que bom que deu certo, né? Vou falar interessante desse ponto de vista bem analítico da situação inteira, especialmente aqui da parte da tecnologia, né. Quando se fala, né, em sítios e ligantes e epítopos, uma coisa impensável até 50 anos atrás, gente, que em termos científicos é ontem, né? Sim. E hoje é tudo matemático, é tudo algoritmo, e não basta uma molécula ligar na outra, né? O epítopo é aquela regiãozinha, é ali que vai dar aquela ligação definitiva ali que vai desencadear a sinalização e, enfim, que vai gerar o efeito que você quer. Então, isso é uma coisa muito recente e muito nova também. Então, tá suscetível a erros, é bom que se diga isso, porque para ter dado certo na Rose, com certeza em centenas de milhares de outros animais em que outras coisas foram tentadas, não deu certo. Assim como na época em que todo mundo morria de varíola e o Edward Jenner teve o insight de pegar um pus ali e injetar numa pessoa e ela desenvolveu a forma atenuada da varíola, mas não morrer dela. Para isso ter dado certo, com certeza testaram um monte de outras coisas
em outras pessoas que não funcionaram, mas isso não vira notícia, Claro. obviamente, né? Então, tudo é um processo de tentativa e erro, as coisas acontecem muito devagar. Hoje tá todo mundo também estudando IA, todo mundo empolgada, eu aqui também. Eu já tenho moléculas aqui que eu já investiguei, eu já pesquisei, já aprovadas pelo FDA para um determinado tipo de câncer, mas que pelos cálculos e pelas estruturas e a partir de predições tem uma chance de funcionar contra um outro câncer que ainda não tem uma terapia tão eficiente. Pô, então vamos fazer, aplica lá. Não, não é assim, gente. Eu não posso pegar qualquer coisa em uma pessoa com câncer e ficar injetando nela. Isso fere princípios éticos e você não pode usar pessoas como cobaias, Uhum. né? Aliás, tem a declaração de Helsinki, né, sobre pesquisa médica em seres humanos, nos anos 60 lá ainda foi criada isso porque coisas muito tristes, drásticas e revoltantes aconteceram antes com experimentação em seres humanos. Então, não é bem assim, Uhum. tá? As coisas têm protocolos, tem etapas, você tem comitês de ética, não é só sair injetando coisas nas pessoas, não. Mas em animais, até animais também tem protocolo, tem código de ética, não é tão simples assim, mas é um pouco mais acessível, porque toda pesquisa médica hoje começa primeiro em células, depois camundongos e outros mamíferos, para daí chegar em seres humanos, E, tá? sim, não por coincidência, porque estamos falando da mesma coisa, mas nesse texto dele ele fala Uhum. também, tem uma parte específica sobre toda a aprovação ética desse tratamento específico da vacina Isso, dela, que ele exatamente. fala, cara, isso aqui Uhum. não foi fácil. Ele falou, levou mais de 120 Não. horas de papelada junto do meu trabalho Sim. e ele só conseguiu a aprovação porque ele, conversando, um professor indica para outro pesquisador, vai nesse ping-pong e chegou num cara que tinha um teste clínico que estava acontecendo já e que era compatível com esse processo, essa vacina, etc. Que tava, então deu para enfiar nesse tratamento porque já fazia. O macro Exatamente. era parecido, senão também não teria dado para fazer, mesmo sendo, entre aspas, num cachorrinho, né? E ele fala que geralmente é isso, a parte de começa lá com o camundongo, etc, etc. Quer dizer, começa não, né? Começa muito antes até chegar no camundongo e segue, mas tem toda uma área que também fala sobre isso, né? Que teve essa parte ética que foi significativa no processo todo. Exatamente. E eu tô começando a trabalhar agora também com desenvolvimento de drogas e experimentação animal, então sou obrigada a fazer um curso de experimentação animal, então eu tô com um guia aqui de mais de 1000 páginas do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Então não é esse oba-oba que todo mundo tá pensando, não, tá? E também, isso até não trouxe aqui pra gente falar na pauta, mas acho que cabe até pra gente passar pro próximo assunto, que é sobre patente de drogas feitas com IA, que você mandou um estudo bem interessante. Mas na semana Sim. passada, saiu uma matéria da Novo Nordisk, que é a que faz o Ozempic, né? E eles falando como que a IA tem ajudado para acelerar o processo de testes clínicos, os clinical trials, para desenvolver medicamentos. E eles falam que, nesse caso específico para eles, não é o AlphaFold, o AlphaGenome, sei lá, que está ajudando a... Faz aí para mim o remédio. Mas toda essa parte burocrática, que é aí que pega muito tempo, isso tá acelerando. Eles falam assim, coisas que levavam meses, tá levando dias pra gente pegar esse material, processar, achar quais são historicamente os pontos de falha e já tentar resolver isso proativamente. Pra hora que chegar lá e bater no FDA, já ter pulado umas etapas de ida e vinda, entender onde falha, e aí sim, e o ponto de falha de paciente, tudo isso, essa parte mais burocrática, aí que está acelerando. Não é, entre aspas, só o desenvolvimento do medicamento. É todo o resto que ocupa muito mais tempo, às vezes mais dinheiro, do que fazer o maldito medicamento. Exato. Eles falaram que é aí que está acelerando. Achei bem interessante esse jeito de olhar. Não, você já resumiu tudo que eu ia falar. Não. Porque a parte burocrática já tá tendo um esforço aí já há alguns anos, né? Porque, gente, burocracia é burocracia, vocês sabem, é chato, irrita as pessoas, mas é extremamente necessário. Sim, pra saúde. Porque na hora que dá merda lá na frente, né? Quem vai pagar o pato? Então tudo tem que ser muito registrado com os porquês e é para isso que existe regulamentação, para gerar segurança, tá?
Só que a IA está ajudando muito nesse sentido, porque realmente é um trabalho braçal, dá para dizer assim, cansativo, estafante, e é para isso que a gente quer a IA, né, gente? Para fazer as coisas mais chatas e estafantes para nós, né? Então, essa parte regulatória, e pelo menos as entidades nos países que estão mais atentos a isso, e claro, tem também um interesse direto da indústria farmacêutica, porque elas demoram muito para desenvolver seus produtos, suas drogas, suas tecnologias, suas moléculas, botam um dinheiro grosso em cima. É claro que elas querem que fiquem comercialmente disponíveis o mais rápido possível. Sim. Então, é o Estado, né, querendo acelerar processos, e a indústria querendo colocar no mercado seus produtos, e um séquito de pessoas doentes, desesperadas, precisando de terapias, né? Você tem um filho doente, um pai doente, né? Você fica sabendo que tem um trial de uma droga promissora. É óbvio que você quer colocar as mãos naquilo e curar o seu ente querido o mais rápido possível. Então, tudo converge a favor do avanço científico, viu, Marcos? Pelo menos nisso temos uma convergência. Sim. Exato. E você mandou nessa semana um estudo, evidências empíricas e desafios legais de patentes para remédios desenvolvidos com a ajuda de IA. Quer falar sobre ele? É um textinho de opinião da Nature. Eu quero ir mais a fundo nisso, tá? Mas eu tô só dando umas pinceladas nesse assunto, porque o material ainda tá fechado e tal. Eu tô lendo os PDFs, mas a gente pode desenvolver isso em breve. E isso leva a umas questões interessantes de segurança e divulgação e dá para dizer pressão de investidores e sim. boards também, porque a Anthropic às vezes me irrita tanto nesse sentido que eles lançam umas coisas por aí, né? Olha, nós estamos com um modelo aqui, sabe? Que a gente está trabalhando nele, um futuro modelo, mas ele é tão perigoso que até a gente está com medo de mexer e não vamos dar para o público. Então, você teve bem essa semana. Tá na pauta também, gente. A Bia Kunze anunciou aqui que tem um robô aqui em casa que lava, passa, faz massagem, passa cafezinho, mas ele é perigoso, gente. Então eu não vou falar muitos detalhes, porque ele faz outras coisas também que eu não posso falar, tá? A Bia tá brincando com isso. A gente vai falar na semana que vem, vai tentar trazer esse estudo do jeito mais aberto aqui, né? Que é um estudo que tá fechado, né? Mas um ponto daqui das patentes é o seguinte, que de acordo com esse levantamento, os avanços desses medicamentos feitos com IA são coisas que são mais limitados, mas onde está avançando? Não é descobrir medicamento novo, mas descobrir jeitos novos de combinar alvo, estrutura, interação disso para chegar no resultado mais bacana. É aí que está fazendo a diferença. E vai ter uma parte de segurança pra gente falar a respeito disso do modelo da Anthropic, que também é sobre combinação de coisas já conhecidas. Mas tá, a gente tenta deixar pra semana que vem, então se a gente achar um link aberto para esse estudo. Sim, beleza? Até porque eu comecei a estudar também, meu hiperfoco do momento agora é docking molecular, então mais pra frente eu acho que eu posso trazer informações mais sólidas para o nosso público, que claro não é especialista nisso, né? Mas eu quero entender melhor e trazer mais mastigadinho para vocês só entenderem em que pé estão as coisas, tá? Beleza. E olha só, você falou de docking molecular, vamos falar de dock de iPhone? Opa, vamos lá! A gente há muito tempo tinha comentado de um Kickstarter que era um dockzinho, que era assim, era uma coisa magnética para o iPhone, tinha até um ventilador, e aí tinha HDMI, ele próprio era um SSD, tinha Thunderbolt, pra você botar já um monitor, era tudo em um, enorme assim, né? Um Transformer. E era um Kickstarter, né? E o Eliezer Kochuk mandou, lembra desse Kickstarter? A China já copiou. E mandou um link, ele mandou um link do Shopee, eu acho que eu tentei abrir, aí cai lá, faz esse cadastro. Falei, nope. Aí eu procurei em outro lugar, achei o da Amazon, vou deixar o da Amazon aqui na descrição. Mas é o dock magnético de 10 GB por segundo com SSD. Na verdade, ele não tem o SSD. Você pode colocar o SSD se você quiser. E aí, pela velocidade, coisa de leitura, ele aguenta. E até os tamanhos mesmo de SSDs. O HDMI para você docar isso, tá com SSD. Lá você bota um sistema operacional nele. E você doca um monitor e etc. Tudo isso colado ali no iPhone, que também funciona como, sei lá, um carregador. E é magnético e tem ventiladorzinho para dar aquela esfriada. É um bando de coisa. Eu achei ele meio caro, custa $560, então não é barato para quem tem uma vida móvel, é pra Bia, né? Quem tem a vida móvel de verdade, tem aqui até acho que tem a parte de rede também, para você ter nele, né, conectividade. É tamanho de uma carteira e conectividade não falta. Espaço para cartão também, tem um bando de coisa.
Mas aparentemente, né, tem algumas opções disso no mercado, deixando a descrição para quem dar uma espiada. Legal. Eu gosto dessas traquitanas, assim, de Kickstarter. Adoro, adoro. Pena que poucas vingam, né? Sim. E me chama atenção também, assim, como tem coisa Xing Ling Premium agora, né? Antes Xing Ling era aquela loucura, né? Você ia comprar um negócio que ia funcionar uma semana, ia levar mais tempo para chegar até você do que você efetivamente usar até estragar. Antigamente era assim, gente. Quem não se lembra dos primórdios aí 10 anos atrás, que era 6 meses para chegar uma coisa da China até aqui, né? Agora não, nós temos tantas marcas assim, chinesas mesmo, né? Mas que de super qualidade. Eu gosto da Baseus, eu gosto da Ugreen, gosto da. Vamos falando as marcas aí. Tem várias, assim, que eu tenho cabo, carregador, meu dock aqui de smartphone. Nossa, tem tantos acessórios bons assim. E também tem esse risco, né? Você ter uma ideia inovadora, bota lá no Kickstarter e tá levantando um dinheirinho, aí algum maluco já tá vendendo lá na AliExpress. Pois Imagina a frustração, gente. Então, hoje o negócio tá rápido, viu? Isso deve ser bem frustrante mesmo. Você anuncia, dá sucesso, tempo de fazer negociar, já tem um chinês fazendo. Pois é. E essa é a mesma fábrica que quer fazer pra você, no fim das contas, mas já foram lá e fizeram sozinhos. E aqui a gente tem os entraves de burocracia, de desenvolvimento, custo Brasil. Vocês sabem isso, não preciso ficar falando. Né, ao passo que na China, nesse ponto, assim, tudo é muito incentivado e é assim que eles ganharam o mundo comercialmente, né, gente? Sim. Também produzindo coisas que outros criam. Então, e aqui a gente ainda patina muito, você tem uma ideia ali, você vai querer começar a desenvolver aquilo, você já antes de você começar a lucrar 1 centavo, que seja, você já tem 1000 taxas aí para pagar e fica difícil, né, gente? É complicado. Então, a maioria das pessoas criativas acabam desanimando. Isso é um fato. Total. Agora, pra gente chegar pertinho do final do episódio, a gente na semana passada não observou e celebrou o dia do backup, né? No 1º de abril, que é o Dia Mundial do Backup, por motivos óbvios, né? Seu dia da mentira, etc. Passou. Então, fica a menção. Faça um backup, né? E junto disso, 2. Backup está associado com... Quem tem um backup não tem nenhum, hein? Isso, verdade. Olha. Muito bem observado. E esse é um dos pés do multipé, não é nem um tripé, né? Quando o assunto é segurança digital. E a gente viu alguns exemplos na semana passada de gente enganando usuários ou para eles baixarem versão hackeada. Aconteceu, acho que foi na Itália. Isso foi na Itália. Que um bando de italiano, eles não falaram quem foi, mas deve ter sido jornalista, gente do governo, coisa assim, que fizeram lá uma grande engenharia social. Escuta, aqui é do WhatsApp, tá com um problema aqui, não sei o que lá, a gente mandou uma mensagem pra você, você tá vendo que chegou uma coisa, sei lá, baixa esse, o WhatsApp daqui, ó, se você baixar vai funcionar. E era uma versão do WhatsApp, um clientezinho, um rapperzinho ali do WhatsApp que tava comprometido e aí roubaram informação das pessoas. E nos últimos dias também apareceu a história de que hackers, é uma matéria que eu vou deixar aqui na descrição. Hackers apoiados pela Rússia violam contas do Signal e do WhatsApp de autoridades e jornalistas. Isso veio um alerta da Holanda. Então, mais um lugar da Europa com um ataque muito parecido, que dessa vez envolveu tanto o WhatsApp quanto o Signal, mas não foi uma versão hackeada. Foi a boa e velha... Escuta, aqui é do suporte, vai chegar um código de 6 dígitos. Confirma pra mim qual é o código, por favor. E pegaram lá... O Signal falou, gente, não foi nenhuma falha nossa. Isso foi engenharia social clássica para comprometer as contas. Isso segue acontecendo, né, Bia? Pois é, e me chamou a atenção nessa notícia o Signal, né? Raramente a gente vê eles nesse tipo de notícia. E acesso à conta de uma forma tão circense ainda por cima. Caramba, né? Claro, a gente sabe, não existe nada 100% seguro no mundo digital, né? Mas ainda assim me chamou a atenção, falei, caramba, gente, ninguém tá 100% seguro mesmo. E tudo que tem ser humano, né? Às vezes não é nem um problema técnico, hardware, software, às vezes é humano mesmo, é uma bobeada lá, o cara dormiu, fez uma besteira e... Aliás, a maior parte dos erros mesmo em TI continua sendo o fator humano, né?
HDs queimam, claro, HDs queimam, falta luz, servidor apaga, tá, mas agora nada substitui o ser humano, né, as suas burradas. Total. Burradas, ou então excesso de confiança. Eu acho que isso acontece muito. Não dá nada não, né? Eu, no Brasil, gente, no lugar da frase ordem e progresso, eu colocaria dá nada não. Tá? Esse é o lema do Brasil. Impressionante. Você fala qualquer coisa, alguém tá fazendo um serviço, um reparo, você fica, mas escuta, esse negócio, esse fio aí, não sei. Ah, dá nada não. Né? Meu Deus do céu. É complicado. Excelente. Então, pessoal, as mesmas recomendações de sempre, né? Já sei o título do episódio, vai ser Dá Nada Não. Foi escolhido por nós. E ó, pra gente finalizar mesmo aqui, ainda nesse assunto de segurança, finalizar aqui o episódio de hoje, nos últimos dias, foi ontem, na terça-feira, isso, saiu, a Bia tava falando, da Anthropic, falar que tem um modelo que é tão poderoso que eu não posso nem te mostrar. Meu Deus do Parece céu. quando você não compra presente pra alguém, meu presente, nossa, tá chegando, é uma coisa que eu não vou nem te falar o que é muito legal, tá no correio, uma hora vai chegar, você nem comprou ainda, né? Quem não usou essa desculpa? Enfim, a OpenAI não, a Anthropic anunciou o Mythos, M-Y-T-H-O-S, que é o modelo que ela falou. A gente ficou tão assustado como ele é bom para achar problema de segurança, que primeiro, a gente não vai lançar ele por enquanto para o grande público, e em segundo lugar, a gente contatou de antemão as principais empresas que oferecem qualquer tipo de sistema usado por humanos para elas usarem esse modelo internamente para achar problemas e bugs de segurança. Eles deram exemplos. Falou assim, a gente achou aqui, ele achou no núcleo do Linux uma falha que permitiria tomar controle do sistema. E é uma coisa que em X anos de Linux e milhões de horas de processos automáticos de segurança, todo mundo caçando bug e ninguém chegou nem perto. Essa IA conseguiu. Ele falou, a gente achou falhas de segurança em todos os navegadores. E eles dão vários exemplos de como esse negócio, pelo menos para quem quiser acreditar neles, vai dar ruim, né? Então eles falaram, além disso, a gente está dando aqui 100 milhões de dólares em crédito para as empresas usarem esse modelo para elas internamente acharem esses bugs, corrigirem, porque em algum momento esse sistema ou essas capacidades vão se tornar públicas. E a hora que isso acontecer, se tiver todo mundo descoberto, danou-se, né? E eles também estão até, acho que aí a doação era menor, será de 4 bilhões de dólares para instituições que vão redistribuir também essa grana para outras empresas menores, até que também precisarem passar por esse tipo de coisa, né? Então, o ponto aqui, e eles falam, o que esse modelo ele é muito bom de fazer? Porque eu vou voltar lá com o negócio da patente de medicamentos. Esse modelo ele é muito bom de combinar falhas existentes, algumas já conhecidas, outras não, de fato, de um jeito que ninguém teria pensado em combinar, vai de uma falha para outra, pá, você consegue dominar o sistema. Né? E é aí que está o que esse modelo consegue fazer muito bem. Então, sei lá, eu me lembro até, assim, tudo volta para, sei lá, aquela IA que conseguiu ganhar o Big Blue, né? Ganhou do Kasparov no xadrez. A outra IA, o AlphaGo, do Google, que ganhou uma partida de Go, daquele jogo que é super complicado, porque ela fez um movimento que nenhum humano teria se prestado a fazer, porque ele era completamente contra-intuitivo. Ou aparentemente o que essa IA faz é a mesma coisa, só que para combinar bug de segurança para conseguir dominar o sistema. Então existe um centrinho de faz sentido a Anthropic falar, gente, isso aqui é poderoso a ponto de eu nem poder mostrar para vocês, a gente não vai nem falar nada, se botar o cartão de crédito pra você... Não. Mas as empresas estão com acesso a isso. Desse jeito que eles contaram, eu achei, ok, razoável. A Anthropic, ela é muito boa de contar história. Só é pior que a OpenAI, que é muito boa de contar história. Vai saber, entre o 0% e o 100%, onde está morando a verdade de verdade desse modelo. Pois é. Mas ainda assim, eu achei relevante o suficiente para, como a gente fala sobre métodos de segurança e segurança digital e se precaver, etc., a gente está chegando no momento que parece que a tecnologia para explorar isso vai estar mais avançada do que a própria tecnologia para proteger contra isso. Como é que fica a gente nesse meio do caminho, Bia? A gente fica esperando, porque enquanto isso, as empresas de segurança, claro, é uma técnica de marketing também gerar esse suspense.
Funciona, mas é claro que as empresas de segurança vão atrás, né? Funciona, independente da intenção da Anthropic por trás disso, funciona e a gente fica aqui roendo as unhas esperando. Só isso, não tem muito o que fazer. Até o tal do Mythos dar as caras e a gente ver se realmente vai impactar alguma coisa ou se é só mais muito oba-oba pra coisa que nem é tanto assim, né? No mundo, nesse meio assim de IA, gente, tem tantos players aí, tanta gente envolvida e todo mundo querendo ganhar atenção. A bolha que tá todo mundo esperando estourar e, sabe, tem tanta expectativa em cima disso que eu tendo agora a ser mais cética com relação a tudo. Eu olho e falo, legal, promissor, tá, muito bem, mas quero ver ganhar corpo antes de tudo, né? Só pra quem trabalha com segurança e quiser mandar as impressões pra gente, que Sim. Isso me pegou, né? Assim, se ela for mesmo desse livro de avanço pra conseguir combinar as coisas. Aí... E se for? E se for verdade? Mata, esse é o problema, né? E se for verdade? Putz. Eu acho que aqui não vai dar nada, não. Mandem suas impressões pra gente. Eu sei que tem muita gente aqui que nos acompanha que é dessa área de segurança. Quais são as suas visões e expectativas com relação a isso? Mandem pra nós aqui o meu Telegram, @biacunzi, pro Marcos MV Sementes, que a gente vai adorar compartilhar com a galera. Sem dúvida. Tô lá no Threads pra você mandar pra gente direto aqui, é gigahertz.fm/feedback. Os links que a gente comentou aqui você encontra na descrição, ou então em gigahertz.fm/adtrabalho/194. Obrigado a todo mundo que manda os reviews, avaliações, quem manda perguntas e comentários construtivos que ajudam a gente a construir aqui toda semana episódio para vocês. E para reforçar, para falar com você, Bia? Então, para falar comigo, mandar suas dicas, links, sugestões, comentários, prints, até áudios, viu? Eu tenho transcrição aqui no WhatsApp, eu me irrito com áudio, mas eu transcrevo tudo, tá? Então pode mandar que dá nada não, tá? No Telegram, @biacunzi. Excelente. E obrigado por ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva para falar comigo, né? Como o Bia falou, MVC Mendes lá no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Apresento para a Alura o IA sob controle. Os textos estão lá no 95 Mac. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.